Olá, super-homens do mal! Olá, super-omas da mala! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje imagine a lenda do super-herói mais poderoso da DC reinventada a partir da seguinte pergunta: e se o Superman não fosse bonzinho? Imaginou? Agora imagine um filme de terror com essa proposta. Pois é disso que se trata esse novo thriller que chegou aos cinemas nas últimas semanas. Agora, se o negócio presta ou não, chega mais pra saber o que eu achei? Simbora! Esse filme conta a história do Bizarro? Um filho das trevas tem direito à pensão? Superman rebelde é falta de havaiana de kryptonita? Tudo isso e muito mais agora. Um casal sem pimpolhos parece ter as suas preces atendidas quando um objeto cai na Terra carregando um nenê. Porém, quando o moleque alien completa 12 anos, os hormônios dão uma zerimbetada no moleque que começa a descobrir misteriosos poderes. É então que ele passa a agir de maneira sinistra, destrutiva e sai virado no siri tocando zaralho na vizinhança, como um Superman às avessas. A proposta de Brightburn, Filho das Trevas, sem sombra de dúvidas, é interessantíssima. Porém, infelizmente, os roteiristas parecem ter achado que isso era o bastante. Quando no início do vídeo eu sugeri que vocês imaginassem a história do Superman se ele não fosse bonzinho, não foi um paralelo que eu fiz. Essa é a premissa precisa que o filme intencionalmente vende. E é exatamente isso que ele entrega. Por um lado, não dá pra dizer que o filme não é honesto, porque sim, é honestíssimo. Honesto até demais. E talvez esse seja o grande problema dele. O roteiro se mantém preso demais ao óbvio e preenche o filme com as primeiras ideias que se pode imaginar sobre essa premissa. Fora a desvirtuação dessa história conhecida, que é o cerne da problemática, o projeto carece de surpresas, subversões e, em suma, coisas que a gente não tem imaginado facilmente quando soube da proposta. E mínimas coisas que o faça sair do lugar comum. Pois a trama é uma linha mas muito simplória. E o roteiro de Brian Gunn e Mark Gunn, respectivamente irmão e primo de James Gunn, que produziu esse filme, ainda tá entupido de bobagens como incoerências dramáticas, decisões contestáveis dos personagens, além de, claro, as tais situações sem muita inventividade que eu mencionei. Apesar do início até eficaz, com o começo do comportamento esquisito do moleque, não demora pra gente começar a ter vislumbres dos problemas do roteiro. Um dos exemplos é a cena que o guri descobre os seus primeiros poderes. E eu digo descobre, entre aspas, porque o filme trata como se fossem as primeiras manifestações dos poderes dele, mas um pouco mais tarde revela que não eram. Então, como se nunca tivesse percebido ou manifestado, o moleque primeiro sacode um objeto sem querer pra longe e percebe a super força. O que não tem nada de errado aí, é perfeitamente funcional pra comunicar a mensagem. Só que também é muito, já vi isso umas 300 vezes, sabe como é que é? E logo em seguida o pivete descobre sua invulnerabilidade de uma forma desnecessariamente inverossímil. Ele percebeu que é forte e, por alguma razão, o seu próximo passo é arriscar um membro de ser amputado. Uma coisa super plausível, né? E essa é só a forma que o filme introduz a temática. Mais tarde, como eu falei, a gente descobre que o guri jamais se feriu, mas, opa, pela lógica narrativa, essa informação devia ter vindo antes. Percebem o descompensamento? Embora eu tenha que dizer que isso não torna o filme ruim, apenas o impede de ser mais único e se distinga com mais eficácia da maioria dos filmes de terror de assassino mascarado que a gente vê por aí. Então, se a gente tirar isso do caminho, eu acredito até que é plenamente possível se divertir com o que é apresentado aqui. De forma mais eficaz que o recente Maligno, que também fala de uma criança encapetada, só que por outro motivo, a trama de Brightburn aborda a maldição de pais verem um filho se tornando alguém com comportamentos condenáveis. E acertadamente, o filme até discute a teimosia de pais que tendem a achar que seus filhos são sempre suas pequenas criancinhas inofensivas e rejeitam qualquer ideia de que eles possam estar agindo de forma reprovável. Então, meio que sem querer, o filme discute o fato de que pais passando a mão na cabeça do seu filhote, achando que o resto do mundo é sempre o errado, eles na verdade estão estragando mais os jovens do que protegendo eles, sendo desta forma que os verdadeiros monstros da vida real são criados. Os pais, interpretados por Elizabeth Banks e David Damon, incorporam com perfeição essa dificuldade de aceitação. Aliás, mais a mãe do que o pai. Banks encara com bastante sofrimento o pacto de proteção constante e a dor para aceitar que seu anjinho seja de fato um demoninho. Enquanto David Damon já consegue se distanciar emocionalmente mais rápido quando percebe estar lidando com algo que fugiu do seu controle. Por isso, ao ator sobra expor o medo do destino que sua família possa vir a ter. São duas performances tocantes e bem administradas pela direção para equilibrar os dilemas dramáticos que percorrem o enredo, enquanto a trama de terror acontece simultaneamente. Pedaço esse que fica a encargo do jovem Jackson A. Dunn, que toma o caminho da inexpressividade para exprimir sua
periculosidade. Como eu não conheço o trabalho do ator mirim de outros carnavais, eu não consigo dizer se a cara seca é característica dele, e ele foi escolhido por isso, ou se foi uma composição intencional abençoada pela direção. Seja como for, foi um caminho de duas vias. Numa delas, o olhar sempre sisudo diante de tudo é algo aterrorizante e faz a gente temer o moleque antes mesmo que a gente veja do que ele é capaz. Inclusive, o momento que ele não esboça qualquer emoção diante de um acontecimento chocante é pra deixar a gente com o olho esbugalhado. O fato dele nem tentar enganar revela sua confiança, e sua confiança aterroriza. Por outro lado, essa caracterização mais seca tira a sua periculosidade psicológica. Se ele não consegue fingir, se dissimular, mentir, sua inteligência acaba não parecendo ser tão condizente com aquela que o filme tenta sugerir lá no início, o que é reforçado quando ele tenta fazer os seus atentados parecerem acidentes, mas deixa sua assinatura de forma bem clara para qualquer um notar sem muito esforço. E se ele não parece tão inteligente, então ele pode ser facilmente enganável, o que faz dele também um monstro tolo. Então, pro filme compensar a limitação intelectual e emocional do pivete, os mocinhos e as vítimas precisam superar o limite da estupidez para não enxergarem o perigo que ele representa e para se colocarem na mira dele o tempo todo. Às vezes nem precisa muito esforço, pois o moleque é um mini tanque. Se ele implicar com a tua cara, não tem burrice ou inteligência que dê jeito. Então essa aparente burrice dos personagens é usada apenas para tentar causar tensão na gente, o que às vezes soa muito artificial. Como a mulher que instala um detector de movimento só pra quando ele funciona, ela se arrisca pra averiguar se o negócio tá quebrado. Mas ô Pinóia, se tu não acredita que possa sofrer uma invasão de verdade, por que Caboges tu instalou um negócio que detecta invasões? E aí, no meio de tantas atitudes contestáveis empurradas na marra, a gente acaba nem se envolvendo tanto com os mocinhos, o que seria natural, nem com o vilão, o que seria uma subversão curiosa. A gente apenas assiste a tudo passivamente, vendo uma vítima após a outra, encarando a experiência de forma morna e distante, por mais que a direção se esforce. Porque David Yarovesky tem um trabalho funcional, tem boas sacadas para contornar o baixo orçamento de 6 milhões de dólares, conseguindo um resultado visual que jamais decepciona as expectativas que o filme planta na gente. O que quer que ele precise mostrar, o homem vai lá e dá um jeito de conseguir de forma limitada, mas sem ficar capenga. Tá, na cena em que o moleque avança pra cima de uma certa personagem, eu dei uma leve torcida de cara. Mas, sabiamente, esse pequeno trecho já havia sido usado nos trailers. A exaustão. E eu digo isso mesmo tentando fugir de trailers, porque foi um trechinho que eu vi de soslaio. Então boa parte do público já chega avisado ao cinema com isso que eu considerei o efeito mais frágil da produção. E honestamente, isso tá longe de ser comprometedor. E o êxito do diretor foi tamanho que eu mesmo nem senti a limitação orçamentária. Só descobri depois. Quanto ao terror, o diretor demonstra conhecer bem as convenções do gênero, mas infelizmente não encontra muito espaço para subvertê-las para poder obedecer o roteiro. Então não tem como. O terror do filme é bem convencional. Aliás, minto. Tem algo muito positivo que o impede de ser plenamente básico. A violência gráfica muito bem empregada com o intuito de chocar, claro, mas também para dar gastura e agonia, deixando a gente bem Ah não, para! na cadeira do cinema. Mas, tirando isso, aí sim é um terror bem convencional, de susto. Geralmente seguindo a mesma fórmula. Alguém ouve algo estranho, olha pro vazio, silêncio, aí acontece algo de supetão. Ok, nem sempre com essa praticidade. Às vezes o supetão é adiado, às vezes o prelengo-lenga que vem antes do supetão é repetido, mas a fórmula, em geral, é bem basiquinha assim, repetida à exaustão. Funciona? Olha, eu admito que pra mim funcionou um pouquinho sim. Conseguiu me deixar um pouco na beira da cadeira apreensivo. Porém, de forma muito menos imersiva do que eu gostaria, pois eu temia muito mais tomar um susto do que pelo destino dos personagens. Brightburn, Filho das Trevas, ao meu ver, nem chega a ser um grande filme, porque é simples e basicão, tendo como grande diferencial a inversão na história do Superman e a boa violência, e por conseguir oferecer essa proposta de modo corretinho, também não dá pra considerá-lo um filme ruim. Ou seja, dá pra se divertir, mas não é nada que vá marcar na mente. A menos que o intuito de criar a franquia se concretize, pois uma eventual continuação melhor pode vir a transformar esse filme em um primeiro passo de uma série promissora. Porque pano pra manga tem. Basta ver se a bilheteria vai justificar e se os responsáveis vão aproveitar melhor a curiosa proposta que tem nas mãos. E essa é a minha reação ao filme.
Gente, vocês também acharam que o nome do pai, Kyle, é uma referência a Kal-El, que é o nome kryptoniano do Superman? Seria mais condizente ser Jordan, pra fazer referência a Jor-El, que é o nome do pai biológico dele. Mas eu às vezes viajo tanto na batatinha que até o nome do guri ser Brandon, pra mim foi uma referência ao segundo ator que interpretou o Homem de Aço no cinema, o Brandon Routh. Enfim, vocês concordam comigo ou discordam de mim? Pode deixar aí nos comentários. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Isgarum lorum no. Isgarum lorum no. Isgarum lorum